Olá, pessoal! Agora vamos falar um pouquinho sobre os nossos carregamentos que atuam dentro dos nossos projetos estruturais. Então, eu já mostrei para vocês essa gravura, mas vale a pena mostrar de novo, mostrando um pouquinho sobre o fluxo que atua dentro dos nossos projetos estruturais. Nós já falamos um pouquinho do nosso projeto conceitual e o nosso projeto preliminar, que seria ali aquele pré-dimensionamento que a gente está fazendo para fazer o lançamento da nossa estrutura, né? Após isso, para começar a fazer análise estrutural, a gente precisa estimar as cargas estruturais. E a aula de hoje é para mostrar um pouquinho que carregamentos são esses, os tipos dele, como é que eles podem atuar dentro da nossa estrutura. Aqui é só para vocês lembrarem como é que funciona a distribuição do carregamento na nossa estrutura convencional. O carregamento primeiro que vai receber, ele vai ser o da laje, né? A laje que a gente entenda como se fosse o nosso piso mesmo, tá ok? E vem ali o carregamento das pessoas, algumas paredes, esses tipos de ações que agem sobre a nossa estrutura. Da laje, esse carregamento vai para as nossas vigas, né? Nossas vigas passam para os nossos pilares e nossos pilares para a nossa fundação que manda para o nosso solo. Então, mostrando de novo, essa seria a forma de carregamento que a gente está trabalhando na nossa estrutura. Então, as ações das nossas estruturas, elas podem se configurar por duas formas. Elas podem ser devido a forças ou a ações diretas, né, como o nosso próprio carregamento das pessoas, dos móveis, dentro da nossa estrutura, né, você tem um peso, você tem uma tensão na estrutura, e o carregamento também se configura bastante por deformações impostas, certo? Imagina só, pensa naquele teu teto, daquela tua estrutura, aquela tua cobertura, e quando você vai olhar, geralmente lá na cobertura, lá em cima das edificações, ela está com certas rachaduras. Essas rachaduras, elas ocorreram devido à deformação que ocorre por conta da variação de temperatura, né? Você tem um sol muito quente, você tem essa temperatura variando, e essa deformação, ela causa ação. Então, tem sempre a ação direta, que são das ações, e as ações indiretas devido a, por exemplo, essas deformações impostas. Sobre o carregamento, a gente subdivide ele em duas formas. A primeira é a forma de atuação, se ele é um carregamento concentrado, se ele é distribuído linearmente ou se ele atua sobre a superfície, certo? E relacionado ao tempo de atuação, que ele pode ser permanente e ele pode ser também variável. Antigamente a gente chamava de acidentais, que era a nossa NBR antiga, mas agora a gente chama acidentais de variáveis, né? Que são aqueles carregamentos que atuam variando no decorrer da nossa vida útil. Então, vamos ver aqui os tipos de ações relacionados à forma de aplicação. A primeira forma de carregamento que eu quero falar para vocês é o carregamento concentrado. O que é o carregamento concentrado? É quando dentro de uma área ou de uma linha de aplicação você tem um carregamento que atua em um espaço muito pequeno dele, certo? Por exemplo, se você tivesse uma viga e um carregamento pontual atuando sobre ela, então aqui, ó, vocês teriam o carregamento pontual, porque a área de aplicação dele é muito pequena relacionado a todo o resto da estrutura, certo? Outro exemplo seria se você tivesse uma laje e dentro dessa laje você tivesse a aplicação de uma carga. Então, você vê que esse ponto de aplicação é muito pequeno relacionado a todo esse resto, tá ok? Então, isso daí seria as nossas cargas que a gente chamaria de cargas pontuais. Então, aqui eu estou mostrando para vocês alguns exemplos que a gente pode ter essa ideia desse carregamento pontual, né? Esse primeiro exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, de quando você tem um pilar numa fundação, ele causaria ali uma ideia de um carregamento pontual. Um objeto também sobre uma laje, né? Poderia ser, por exemplo, um pilar, mas também poderia ser uma escada, ou algum tipo de escultura fixa que causasse um peso representativo em uma área pequena de aplicação. E também, como eu falei para vocês, o caso da reação de uma viga na outra, né? A viga vem para cá e você tem que essa reação de uma para outra se torna um carregamento pontual. Agora, falando um pouquinho do nosso carregamento linear, é justamente essa ideia. A ideia do carregamento é se distribuído como uma forma de uma linha, né? Tanto poderia ser um retângulo, né? Linearmente como um retângulo, quanto também, por exemplo, como um triângulo, certo? A gente tem aqui esses dois exemplos da parede sobre a laje e também da parede sobre a viga, né? Ambas essas situações daria
a ideia de um carregamento linear. Para vocês pegarem como exemplo, vocês têm aqui o que seria a ideia de uma laje e então uma parede sobre essa laje. Observe que a ideia desse carregamento realmente é como se fosse uma linha, né? Ele não é um carregamento que está distribuído, nem um carregamento que ele está pontual. É um carregamento realmente que traz essa ideia de linear. A forma do carregamento da laje para as vigas, elas também vão se distribuir linear. Porque apesar do carregamento da laje na laje ser distribuído, esse carregamento ele transfere para a viga de uma forma linear. Vou mostrar o videozinho a seguir para vocês e vocês vão conseguir enxergar melhor essa ideia que eu estou falando para vocês. Então você tem aqui a ideia do carregamento de uma laje que é apoiado só em duas vigas e ele realmente sai da laje distribuída para as vigas para ele se distribuir de uma forma linear. Agora, quando a gente tem uma que é apoiada nos 4 vãos, ela vai da laje para a viga para essa ideia triangular e depois da viga para os pilares de uma transferência pontual. Então aqui, só mostrando para ficar bem fixado na cabeça de vocês, quando você tem, por exemplo, a carga dessa parede para essa viga, ela vai se distribuir de uma forma linear, né? A parede está aqui e ele vai para a viga linearmente. E também, se a gente tivesse uma parede triangular, ou no caso de uma escada, você teria um carregamento que seria linear também, contudo, como uma forma de um triângulo, né? Um carregamento linear, mas ali no formato triangular. O carregamento que a água também faz dentro de um reservatório, a gente também pode definir ele, se a gente pegar uma pequena unidade, como carregamento linear, certo? No caso aqui, ó, esse aqui é uma água que está dentro de um reservatório, certo? A água, quando ela atinge o solo do reservatório, ela vem com essa parte, com esse carregamento linear, né? Porque ela está toda ali indo de cima para baixo. Ela está toda aqui distribuída igualmente. Mas essa mesma água atingindo a parede do teu reservatório, ela já vai ter aqui essa ideia de um carregamento triangular, né? Por que triangular? Porque a água é a pressão. A pressão vai aumentando com o decorrer da profundidade. E também o nosso carregamento distribuído por área, né? Quando o carregamento ele não se distribui nem pontual, nem linear, mas ele tem essa distribuição por toda a área que ele atinge, né? Como seria, por exemplo, o carregamento dessa piscina nessa laje, né? Nessa cobertura. Então, a piscina ali, a gente não pode simplificá-lo como um carregamento linear nem pontual, porque ela não é. Né? Ali a gente tem que realmente considerá-la como um carregamento por área. Também, referente ao tipo de utilização, né? Se você tem, por exemplo, um shopping, você tem aqui esse carregamento das pessoas, dos móveis e de tudo que está sendo ali distribuído por toda a superfície, né? Mesma coisa ali, se você estiver trabalhando com um hospital. No hospital você vai ter o carregamento ali das macas e de tudo que está distribuído pela superfície dessas tuas lajes. Outros carregamentos bastante importantes que a gente vai usar como distribuído, então vocês já podem começar a imaginar pelo que a gente está estudando, são, por exemplo, o revestimento do piso. O revestimento do piso da tua cerâmica, da tua argamassa e tudo, é um carregamento que está sendo distribuído ali pela área, né? Porque é um carregamento que está sendo distribuído pela tua laje. E também as pessoas ou os móveis na tua laje, né? Também é um outro tipo de carregamento distribuído pela superfície, né? Essa pilha de cimento também é um carregamento que, no caso, está ali temporário, mas de toda forma ele é distribuído por área. Agora, levando em consideração esse importante critério que é relacionado aos tipos de ação quanto à duração. Então, gente, o primeiro tipo de carregamento que eu tenho para falar para vocês é o carregamento permanente, né? O que seria o permanente? É que eles não mudam ou mudam muito pouco no decorrer de toda a vida útil da estrutura, né? Por exemplo, peso próprio. A laje de concreto em si, ela tem o peso dela que vai ser sempre constante. O revestimento que você vai usar nas suas paredes, na sua laje, vão ser coisas que vão ficar lá do decorrer da vida útil dela. O peso dos elementos construtivos, fixos, instalações, empuxos, né? O que seria empuxo? Seria uma pressão que, por exemplo, a terra faria na parede de contenção da tua casa. Então, são carregamentos que não vão mudar no decorrer da vida útil, certo? Na próxima aula, a gente vai ver só como a gente calcula algum desses carregamentos já aplicado ali para a nossa laje, certo? Mas a ideia geral é muito simples e ela baseia-se basicamente no peso específico e na área, volume,
o comprimento dos elementos. Aí vai o ponto muito importante, né? De onde é que eu tiro esses pesos, né? Esses pesos você não vai imaginar nem nada. A norma que a gente usa, que trabalha com a questão das ações das estruturas, com a quantificação das ações, é a NBR 6120, com a atualização agora de 2017, né? Então, ela fala aqui, por exemplo, se você for usar blocos cerâmicos vazados, espessura nominal do elemento, se você está usando um bloco cerâmico com espessura de 9 e você vai usar um revestimento na face de 1 centímetro, então tu vai ter aqui o peso, né? O peso em que unidade? Peso em quilonewton por metro quadrado, né? Quilonewton por metro quadrado é um peso em área. Se você quisesse o revestimento de piso de edifícios residenciais de uma forma direta, então você vai aqui na norma e ela fala, ó, se tivesse, para esse tipo de piso, se você tiver uma espessura de 7 centímetros, você vai usar um peso de 1,4 kN por metro quadrado. Então, esse peso que você vai usar dos elementos estruturais, eles vão depender do tipo de estrutura com que você está tratando. E como a gente já falou, as deformações, elas provocam ações, certo? Ação, deformação, deformação, ação. É uma linha de mão dupla. Então, as ações, elas podem ser permanentes diretas, como peso próprio, e permanente indireta. Que tipo? Por exemplo, a retração, a fluência, que é a deformação concreta no decorrer do tempo, deslocamento de apoio, você pode ter um recalque ali no teu solo, pode ser total ou diferencial. Essa deformação, ela faz com que a estrutura ela se deforma, logo ela gera carregamentos e ações, né? As imperfeições, né? Você ter um pilar ali, a tendência é que ele não seja perfeito, né? Então você tanto pode ter uma imperfeição que ela seja local, né? Devido ali que ele ficou um pouquinho torto durante a construção, quanto imperfeições que podem ser globais, né? Desaprumo, por exemplo, do edifício, que pode ocorrer. E também as proteções, né? Essa questão de você pegar uma viga, você fazer com que ela tenha tensões preliminares, eu já falei para vocês, para diminuir as deformações, essa deformação imposta por antecedência, ela também causa tensões dentro da tua estrutura, que vão ser permanentes porque elas vão existir no decorrer do vídeo útil de toda a tua estrutura. As ações variáveis, elas são ações que variam no decorrer da vida útil da estrutura. Por exemplo, você pensa numa sala de aula, tem hora que ela vai estar cheia de alunos e móveis, tem hora que não vai ter ninguém, tem hora que vai ter só os móveis, tem hora que não vai ter nada. Então, esse tipo de variação é o que transforma a nossa carga na chamada carga variável. E a gente encontra os valores dela naquela mesma norma NBR 6120. E são ações que têm uma probabilidade de acontecer entre 25% a 35% no decorrer da vida útil da tua estrutura. As ações normais têm essa probabilidade, né? As ações variáveis especiais, elas são transitórias, com uma duração muito pequena, que você sabe que vai acontecer na tua edificação, mas que ela tem um curto período. Por exemplo, vai existir um determinado caminhão que vai ter que passar durante a minha estrutura na época de construção. Então, você tem que calcular realmente que carregamento é esse, mesmo que ele só vá acontecer uma ou duas vezes na vida útil. E as ações móveis, né, que são, por exemplo, os carros e tudo, porque a ação de elementos móveis, carros, caminhões, etc., ela já é calculada de outra forma, por conta que esse tipo de carregamento móvel, ele traz diferentes considerações para a tua estrutura. Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo dessa ação variável normal, certo? Então, por exemplo, se eu estou calculando ali um clube, né? Esse clube, se eu estou calculando ele, na academia eu vou considerar que nesse lugar da academia ele tem uma carga distribuída devido aos equipamentos, devido às pessoas, de 5 kN por metro quadrado, certo? Então, se eu estou calculando um clube e a academia dentro do clube, ele tem essa carga de 5 kN. Já se eu estou calculando, por exemplo, os sanitários e os vestiários, já são lugares que não vão ter esse peso tão grande, né? Que vai ser só realmente os poucos móveis que tem lá e as poucas pessoas que vão. Então, ali eu já posso considerar uma carga de 2 kN por metro quadrado. Isso no clube, né? Então, você está vendo que varia. Aí também tem a importância que eu quero deixar acesa na cabeça de vocês, a ideia de que as coisas elas podem mudar de uso.
Então é importante que, se, por exemplo, você for fazer um clube e você não sabe exatamente o que, é que vai estar sendo suportado em determinado ambiente, você pode colocar para cima, porque você permite ali que ele tenha essa possibilidade de mudar, sabe? Então, por exemplo, se a gente quiser edificações, um hospital, seja lá o que for, seja qual for o tipo de edificação e o local dentro desse tipo de edificação, você encontra nessa norma qual é o carregamento que você vai usar. Os carregamentos móveis, como eu já falei para vocês, eles têm essa norma específica, que é a NBR 7188, que ela vai mostrar como é que você vai tratar com ele, certo? Porque como você tem uma carga ali que vai variar das vibrações, da resiliência, tudo isso, e o carregamento que vai ficar variando, vai ser pontual, ele não vai ser permanente, ele vai ficar variando de local no decorrer desse móvel. Então esses aí, eles são específicos, tem que ser tratado com essa norma. Agora vamos falar um pouquinho desse carregamento que às vezes as pessoas não consideram e que tem uma influência enorme dentro das edificações, que é a ação do vento. Então, gente, sobre as principais causas de acidente que ocorrem devido à ação do vento, que a gente pode citar, uma delas é a falta de ancoragem das terças, né? Quando você tem ali a tua estrutura de coberta e ela não está presa de tal forma que garanta que ela não consiga se segurar de uma forma só, né? Que a gente fala questão da ancoragem. Outro motivo é devido a você não ter uma estrutura de contraventamento suficiente, né? Você tem estruturas que você sabe que vai ter ação de vento, você tem determinados tipos de estruturas, como eu vou mostrar já para vocês, que são feitas já para funcionar como contraventamento. Às vezes você precisa e não tem, por isso ocorrem também acidentes, né? Fundações inadequadas, isso é um motivo muito forte, principalmente quando a gente trata de estruturas temporárias, né? Porque você pode imaginar o vento em uma edificação e ele é uma tensão, né? E ele causa esse tipo aqui de movimento. Se você está vindo aqui com o vento, ele tende a causar esse tipo de movimento. Se essa fundação ela não for fixa, de uma forma adequada, que não tenha sido feita somente para segurar as cargas em Y, mas também essa questão desses momentos, pode acontecer de tu ter acidentes. Isso é bastante comum, sobretudo em estruturas temporárias. Paredes inadequadas, né? Você tem ali paredes que não foram feitas para se segurar de uma forma adequada, que não tem um intertravamento bom, né? Comum em paredes de galpão, que você tem uma pressão de vento muito grande por conta que elas são tão largas, né? O vento vem como se fosse uma água, como uma onda, como uma pressão que é aplicada. Então, se tu tem uma área ali grande, tu vai ter uma força grande também proporcionalmente aplicada naquelas gerações. Então, você pode ter problema devido a isso. E a deformabilidade excessiva da edificação, né? Que pode fazer com que você tenha problemas com também a ação do vento. Aqui a gente tem um problema que aconteceu lá em Marialva, no Paraná. Você tem a ação do vento aqui que faz com que essa estrutura dessa cobertura do posto de gasolina ele acaba saindo do resto do posto, né? Fazendo com que toda a estrutura tombe. Então, tu tem ali uma estrutura que não suportou a questão da ação do vento, né? Nesse caso aqui, você tem o vento agindo nessa edificação e todo o telhado saindo, né? Devido a essa tensão estilo tufão que o vento causa, vai causar, como eu vou mostrar para vocês já, o vento paralelo faz com que toda essa estrutura ela tenha essa tensão de subir e o telhado aqui não foi suficiente para segurar essa estrutura. Aqui a gente tem essa imagem que ficou bastante conhecida, que foi em Balneário Camboriú, que isso aqui é uma edificação de 46 andares, né? E essa piscina lá no último andar da edificação, ela ficou realmente com essa água balançando devido à ação do vento, né? Esse vento que excepcionalmente nesse dia chegou a 90 km por hora. Não necessariamente significa que a edificação vai cair, né? Mas só para a gente ter uma ideia de realmente a força do vento, né? Ela sempre vai ocorrer, mas é importante que a gente trabalhe para a estrutura segurá-la. Isso aqui é um estilo de estrutura que faz com que esse carregamento, tanto do vento quanto do terremoto, como alguns outros tipos de carregamento, que são carregamentos vibratórios,
eles sejam absolvidos, né? Aqui você tem um prédio no Japão, lá tem bastante problema com terremoto, então esses amortecedores e sistemas de mola que eles colocaram funcionaram para a estrutura conseguir segurar esse carregamento dinâmico. Aqui a gente tem uma diferença de uma estrutura sem um sistema de amortecimento e com, né? Olha aqui nessa vibração como mexe bastante essa primeira estrutura e como a segunda não mexe tanto. Isso é devido a esse sistema de que eles colocaram de amortecedor funcionar ali para ajudar a segurar essa carga dinâmica, né? É semelhante ao que a gente vê nas nossas arquibancadas, né? No jogo de futebol, que a gente tem uma carga dinâmica devido ao pulo, às pessoas estarem se movimentando e também nas pontes, né, que você tem ali uma carga móvel. Então, esses sistemas de amortecedores, eles ajudam a segurar esses carregamentos dinâmicos. Então, pessoal, agora é só para mostrar para vocês um pouquinho de como é que esse carregamento do vento ele funciona, certo? Porque ele não funciona só como um empurrão, digamos assim. Ele funciona de várias formas, dependendo de como ele atinge a estrutura, certo? Aqui, se você tiver o carregamento de vento nessa direção da edificação, ela vai ter mais do que uma ação, certo? Em determinada forma, ela vai fazer essa tendência ascendente, certo? Para ir para o outro lado, então vai ter uma concentração de tensão aqui no topo. Em um determinado lugar, ela pode não conseguir que esse vento passe para cima, né? Lembrando que tudo sempre tenta gastar a menor quantidade de energia possível. Então, para determinada direção desse vento, o melhor era subir, mas para outra, subir gastava muita energia, então era melhor realmente voltar. Então, aqui, nessa parte, eu vou ter aqui uma tensão de sucção, né? Você vê que uma parte vai para cima e outra parte meio que puxa. E quando ele passa, parte do vento vai. E quando ele está vindo aqui, ele está fazendo essa tendência de sucção, né? Que é como se fosse puxando, né? Então, você tem aqui a edificação, então você tem o vento batendo, que por si só já é uma tensão, mas esse vento também passa e ele tem essa tendência de puxar a edificação. Esse vento de barlavento, certo? Que é esse vento que está vindo aqui na direção da edificação, ele tanto tenta empurrar, né, como eu falei para vocês, quanto ele acaba também fazendo com que esse vento ele puxe, né? Por isso que às vezes a gente tem esses efeitos aqui nas coberturas, porque ele tem essa tendência a querer fazer com que puxe. Então, por isso que a gente tem que colocar nos nossos telhados estruturas de contraventamento que sejam eficientes. O vento solta vento, né? O vento aqui que ele está indo aqui já na outra direção, que ele faz essa tendência de puxar. E a gente também tem a questão da combinação das ações, né? Observe que aqui tanto ele está empurrando, quanto aqui ele está puxando. Então, ambos estão indo para essa mesma direção, fazendo com que essa ação acabe se somando e tendo uma intensidade maior do que era esperado. Já quando o vento ele passa paralelo à edificação, ele tem essa tendência de empurrar e, ao mesmo tempo, de fazer com que puxe. Isso é semelhante ao que aconteceu com aquele telhado que eu mostrei para vocês, com esse aqui que vocês estão vendo, que no caso o vento realmente tem essa tendência de puxar, certo? Ele está passando e quando ele passa é como se ele criasse um vácuo aqui, fazendo com que crie essa tendência. Então é outra coisa que tem que se preocupar. E o vento também ele atua como uma pressão interna, né? Você tem, por exemplo, esse vento que ele está entrando, digamos que nesse espaço aberto, né? Assim como ele entra nas nossas janelas e tudo, e ele faz essas tensões internas. Nesse caso aqui, ele está empurrando essa parede, né? E ele está puxando essa outra para cima, né? Ele está fazendo realmente isso daqui. E daí pode criar essa combinação potencializada, né? Que tanto é que ele está empurrando para cima, quanto esse vento que está vindo aqui também está vindo paralelo, ele está puxando. Então, você tem realmente as duas ações fazendo com que você tenha essas duas ações criando essa mesma tendência de movimento da tua edificação. Aqui é outro exemplo de pressão interna que o vento está agindo, certo? Ele está passando aqui pela edificação e aqui ele está tendo essa tendência de sucção, né? Ele tanto está puxando para cá essa parede, né? Veja que ela está vindo aqui, está sendo puxada para cá, quanto aqui ele está tentando fazer com que essa edificação venha para baixo, certo? Então, daí a importância dos contraventamentos
sobretudo quando a gente está trabalhando com estruturas metálicas, que são estruturas mais leves, e essa leveza faz com que ela possa se deslocar mais facilmente com a ação do vento, né? Importância tanto do contraventamento em si, das estruturas de contraventamento, quanto também das ligações que elas sejam feitas de tal forma a conseguir combater essas ações. E a combinação de fatores que podem ocorrer, certo? Só a existência de uma depressão no terreno pode fazer com que esses ventos eles sejam mais concentrados ainda. Daí a importância de você conhecer, quando você está trabalhando com a certificação, o seu terreno, né? Tanto é que na norma de vento, na 1023, você vai ter ali características que vão majorar ou minorar o seu vento só devido ali às classificações do seu terreno. E a última coisa que eu quero chamar atenção para vocês é só também a questão da tendência de mudança do seu terreno no decorrer da tua vida útil, né? Por exemplo, esse prédio aqui, que foi inicialmente feito com o cálculo que ele estaria funcionando aqui sozinho, de repente pode ser que no futuro venha a ocorrer a existência de mais edificações, né? Fazendo com que esse vento ele acabe funcionando com outra forma. Mas essa questão da vida útil também para os demais carregamentos, né? Por exemplo, de repente você pode ter edificações que podem vir a acontecer, que podem fazer com que altere a configuração da sua, empuxos que podem existir, deixar de existir, né? O reservatório que uma hora está cheio, outra hora está vazio. Então, essas mudanças elas têm que ser imaginadas para que você calcule a sua edificação, procurando fazer com que ela respeite o máximo possível a maior quantidade de possibilidades possíveis, para que você não vá precisar de um reforço de repente no futuro de uma coisa que você já poderia ter previsto. Então, dessa forma, você conseguindo imaginar de uma maneira mais generalizada, você consegue economizar no momento que você consegue melhor imaginar.